E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rui, eu sou estudante de matemática e nesse vídeo limites. Bem, eu estou cursando um curso de verão de análise na reta e acabou que caiu essa questão aí num questionário para mim. Bem, eu achei ela interessante porque durante a resolução eu não precisei usar nenhum teorema, nenhuma regra, qualquer coisa de limite lá de cálculo 1 e nem de análise também. Eu apenas manipulei a expressão para ela dar alguma coisa que eu conseguisse calcular. A gente vai ver que isso aqui é uma indeterminação e a gente não vai conseguir calcular. E eu estou trazendo essa questão por quê? Porque ela pode muito bem cair na sua prova de cálculo 1, cair na sua prova de análise na reta, e você entender, ou alguma coisa parecida com isso, e você entender como é que sai de um problema desse tipo, é importante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já peço que se inscreva no canal e deixe o like. Vamos para a questão. Bem, a questão pede para a gente calcular o limite dessa expressão, raiz quadrada de n ao quadrado mais n, menos n, quando n vai para o infinito. Bem, intuitivamente, certo? Se a gente for resolver aqui aplicando o limite, essa expressão aqui, o que é que ela é? Ela é n ao quadrado, certo? Ela é mais n e ela é uma raiz. Vem, vamos analisar cada caso. Ó, quando n ao quadrado, estou olhando para n, né? Quando n vai para o infinito, isso vai para o infinito, isso implica que n ao quadrado vai para o infinito, certo? Por quê? Vem, quando eu tiver em dúvida nessas coisas, eu analiso a função, tá? Que representa esse n aí, tá? Tudo bem, ela pode definir dos naturais aqui, não tem problema não. A gente define a função nos reais todinhos e vê o que acontece. Então, quando n é positivo, a função n ao quadrado, ela apenas cresce, certo? A gente está escrevendo uma semiparábola aqui, um pedaço de uma parábola. E ela apenas cresce. Então, aqui está o n e aqui está, digamos, o f de n, o que é igual a n ao quadrado. Então, o que é que está acontecendo quando o n cresce? F também cresce. Então, beleza, essa primeira parte dá infinito. N ao quadrado dá infinito. E a segunda parte é só analisar n ao quadrado, é só analisar a função afim quando n cresce. Bem, a função afim quando n cresce, ela também cresce, tá? E aí, eu estou analisando a raiz quadrada de dois números positivos bem grandes, porque falando assim em termos bem casuais, em vez de bem modestos, significa o infinito. Digamos que ele é um número bem grandão. E aí a raiz quadrada de um número bem grandão ainda é um número bem grandão. Então isso aqui dá infinito. Se você não acredita em mim, é só ir fazer o que eu disse. Olha o gráfico da função. A função que eu estou olhando aqui agora é essa. Tá com o domínio lá tudo certinho. E ela cresce assim, ela é estritamente crescente. Então, quando o meu x aqui, eu escrevi x, então quando o meu x cresce, a minha função f de x, que está aqui, também cresce. Ela vai para o infinito, tá? E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? E aí, esse primeiro pedaço aí, todinho, vai para o infinito, sem nenhuma dor de cabeça. O meu segundo pedaço é n. N está crescendo, o n também está crescendo, está indo para o infinito e pronto. Só que antes tem um menos aqui. Então, na verdade, isso aqui é infinito menos infinito. Só que lá do cálculo 1, você sabe que infinito menos infinito é uma chamada indeterminação, tá? Você pode saber que isso é indeterminação, mas você pode não saber o porquê. Bem, a gente aprende desde cedo que quando a gente tem dois números iguais e eu estou subtraindo eles, isso dá zero, tá? Isso dá zero. Mas o que você tem que entender sobre o infinito é que o infinito não é um número. O infinito é uma representação de uma ideia, tá? Uma representação de ideia. Essa é a coisa mais, acho que, sei lá, a definição mais fraca que eu posso dar de infinito. Mas é a mais simples também.
e dá para trabalhar com ela. Então, quando eu mando um número para o infinito, tá? Eu não estou dizendo que ele é infinito. Isso aqui, infinito não é um número, infinito não é A, tá? Ele não pertence aos reais, tá? Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é te dando uma ideia. Esse cara está crescendo muito. Então, eu não posso dizer isso aqui. Isso aqui é falso, tá? Isso aqui é falso. Um exemplo facinho que dá para mostrar que isso é falso é o seguinte. Tenta calcular o limite dessa expressão aqui, ó. N mais 1 menos N. Bem, do mesmo jeito que eu fiz aqui, aplicando direto, o que acontece? Esse pedaço aqui dá infinito, quando o N tende para infinito, e esse pedaço aqui dá infinito, e aqui tem um menos. Então, isso dá infinito menos infinito, que é, intuitivamente, né? Vou botar até aspas aqui. Intuitivamente seria zero. Intuitivamente não, né? Intuitivamente é... Não, não é intuitivamente. É, nosso senso comum diz que é zero, tá? Só que tem um problema. Eu posso simplesmente cancelar esse n com esse n aqui, por causa do menos. N menos n dá zero. E aqui sobrou 1. Tá, e aqui deu 1. Por isso aqui é falso, né? O zero não é igual a 1. Por isso que infinito menos infinito não é zero. Porque tem casos que ele dá 1, tem casos que ele dá o número de Euler, tem casos que ele dá uma fração, tem casos que ele dá zero. Mas o grande X da questão, o grande problema é que nem sempre é zero, tá? Então, já que a gente esclareceu essa conversa todinha sobre indeterminação, a gente pode calcular o limite dessa expressão. Vê bem, eu quero escrever essa expressão em amarelo, a expressão dentro do parênteses, na verdade, com outra cara. Por quê? Porque do jeito que ela foi apresentada para mim, eu não consegui mexer com ela. Então, uma coisa que eu vou fazer vai ser utilizar uma ferramenta que a gente aprende, acho que no Fundamental 2, chamada a racionalização. Eu vou multiplicar em cima por raiz de n ao quadrado mais n, tá? E embaixo eu vou escrever a mesma coisa, porque eu quero mudar a cara desse número, tá? Eu não quero mudar o número, eu quero mudar a cara desse número. E a racionalização serve para isso, certo? Então eu vou racionalizar esse número. E lembra, eu quero me livrar dessa raiz quadrada. Lá de notável, tamanho de fundamental 2, eu sei que quando eu pego a mais b vezes a menos b, quando eu fizer a distributiva bonitinha, dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Só, os termos do meio se cancelam. O menos AB e o AB se cancelam. E agora, eu posso escrever minha expressão em azul de outro jeito, certo? O primeiro termo está ao quadrado, então vai ficar n ao quadrado mais n, certo? O segundo termo vai ficar menos, aqui tem um menos, né? N ao quadrado. E aí, eu repito o denominador, que é raiz quadrada de n ao quadrado mais n, tá? E aqui eu posso cancelar esses dois caras sem nenhum peso na consciência, n ao quadrado com menos n ao quadrado, e isso, na verdade, é igual a n sobre raiz de n ao quadrado, né? Raiz de n ao quadrado mais n. Pronto. E eu consegui reescrever essa expressão de um jeito favorável para mim, tá? Porque agora eu posso simplesmente, voltando para o meu amarelo, escrever a parte entre parênteses da seguinte forma. Em vez de eu escrever essa determinação, eu vou escrever, em vez de eu escrever essa expressão, eu vou escrever a que está em azul. Porque a gente acabou de ver que a expressão que está em azul aqui é igual a essa aqui. Então, isso aqui dá n, tá? Dá n, raiz quadrada de n ao quadrado mais n. E aí, isso é a mesma coisa do limite, tá?
de n tendendo ao infinito. Vou botar o n em evidência, porque eu quero simplificar. Ver que se eu calcular o limite aqui, vai dar infinito aqui, infinito aqui, vai ficar infinito sobre infinito, vai dar indeterminação. Então, eu vou querer eliminar esse n. E eu vou botar o n aqui para fora, para poder cancelar. E aqui dentro vai ficar exatamente 1 mais 1 sobre n, tá? Porque eu estou tirando um n, né? De uma raiz, então isso aqui vai ficar n ao quadrado vezes n, que é exatamente o que está aqui. Mais, estou tirando tudo esse cara aqui, então mais 1 sobre... Não, mais 1, né? Mais 1. Que é essa parte aqui. O n multiplica, vai dar isso, e o n multiplica aqui, vai voltar para cá. Beleza. Então, cancelando aqui e aqui, vou pegar meu vermelhinho de novo. O que é que vai acontecer quando o n crescer muito? O que é que vai acontecer quando o n crescer muito? Aqui já vai dar 1, beleza? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Quando o n crescer, aqui vai dar 0. Raiz quadrada de 1 mais 0 dá 1. Mais 1 que dá 2, então isso aqui dá 1 sobre 2. Então, vê só. Não deu 0, deu uma fração positiva, 1 sobre 2. E esse aqui é o resultado do meu limite. Vê que na abordagem da questão, eu apenas fiquei manipulando os termos. O limite mesmo eu usei aqui no final, para mostrar, para dizer que o 1 sobre n tende para 0, quando o n tende ao infinito. Quando o n tende ao infinito. Implica isso aqui. E foi só. O único fato de limite que eu usei foi esse. Quando n é grande, 1 sobre n é pequeno. Foi isso que eu usei. O resto eu só cancelei. Aqui ficou 1 mais 1, que deu 2 embaixo. E em cima eu cancelei, que deu 1. Então foi isso. Uma questãozinha bem interessante de limite. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Até a próxima.